Então, boa noite novamente a todos. Então, hoje vamos começar o capítulo 33, que é até um capítulo curto, curiosas observações, e temos aqui os nossos personagens principais do capítulo de hoje, André Luiz e a Narcisa. Então, vamos começar com o texto. O capítulo começa assim: poucos minutos antes da meia-noite. Aliás, lembrando que eles ainda estavam nas câmeras de retificação, continuavam trabalhando, mas já estava terminando o período de trabalho. Tá? Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras, para tomar um ar. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Devia ser uma região muito bonita ali de onde eles estavam, ali perto das câmaras de retificação. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Aquele ar puro do campo, né? Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentaram a tamanha impressão de bem-estar, porque nas câmaras o ar é pesado. Eles têm essa noção, eles conseguem ter essa nuance, né? O cheiro, o ar pesado, até por causa das pessoas que estão lá sendo atendidas, né? Muitos vinham do umbral, né? Então, se vocês lembrarem como André Luiz chegou do umbral sujo, cheio de uma gosma, digamos assim. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Só por essa descrição eu já quero carimbar minha passagem para lá, né? Vai junto com a Suzy, com a Nilza também, vamos todos para lá. Apesar que se todo mundo que quiser ir para lá for, não vai ter espaço para todo mundo lá, mas tudo bem. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencius. Quem lembra da cena dele sentado lá com aquela... No filme, né, fica mais claro, ele sentado com aquela senhora, e a senhora reclamando, e o que a senhora fez, né? E nada. E ele, ouvindo aquilo, falou, não, deixa eu botar a mão na massa, né? Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? O que ele estava se perguntando? O que é a vida real? Lá, ou seja, aqui ou lá em nosso lar? O que é o real? Né? Dúvidas? Então, estavam perturbações na cabeça de André Luiz. E aí ele se lembra da mulher e dos filhos, né? O que teria sucedido a Zélia e os filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. No filme fica claro, né? Porque de tanto que ele insiste, levam ele lá e a gente sabe o que acontece. Ele fica completamente transtornado com o que vê, a ponto de quase voltar para o umbral, né? Não podemos esquecer, desde o começo do livro, está recebendo orientações, Sim. especiais, que prepará-lo porque ele vai encarar quando ele voltar. Sim. Então, você pode ver que nos capítulos anteriores ele encontrou uma pessoa que foi assassinada por veneno, outro que era questão de herança, e assim todos os atendimentos que ele foi fazendo iam preparando ele para ele entender o que realmente se passa no mundo carnal, né? Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais. Aí, ó, tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus.
Ou seja, os espíritos sentem saudade. Não somos nós que sentimos, não somos só nós que sentimos saudades deles. Eles também sentem saudades nossas. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados? Como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida. Nem quem lembra do náufrago? O náufrago, né? E ele estava assim, se sentindo, dentro dele estava se sentindo o quê? Perdido, sozinho, abandonado à própria sorte. Como o náufrago e o seu fiel companheiro Wilson. Vocês lembram, né, do Wilson? A bola Wilson. Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Ele chegou à própria conclusão, ou ele estava chegando à conclusão que tudo o que aconteceu com ele só tinha um culpado. Quem era o culpado? Ele próprio. Quem é o culpado de tudo que acontece conosco? Nós mesmos. Agora que observava em nosso lar vibrações novas, olha a palavra vibração bonita aqui, de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo de frioleiras de toda sorte. E todo mundo sabe que, apesar de ser médico, ele era chegado numa carraspana, né? Era chegado em noitada, em frioleiras de toda sorte. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de solo e útil no espírito dos meus familiares. Ele só se preocupava com o bem material. Ele nunca deixou faltar nada em casa. Mas e a parte moral? Amor, ou a própria parte moral. Que moral que ele dava para os filhos dele? Aliás, que moral ele teria para passar para os filhos dele? Tarde verificava esse estudo, ou seja, agora é tarde já, né? Desencarnou. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Resumindo, é fortíssimo. Resumindo, organizar a sementeira é o que nós temos que fazer dia após dia. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente passa para frente. Orar e vigiar, né, como dizem. E sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Ou seja, se você estraga a sua fonte, se você carrega a sua fonte com pensamentos dos mais nefastos possíveis, o que você vai esperar dessa fonte depois? A não ser uma água suja, né? Tais pensamentos instalavam-me no cérebro com veemência irritante, porque começou a sentir o quê? Culpa. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão, os 8 anos de umbral. Porque no umbral todos perseguiam ele, chamavam ele de suicida, de outros nomes também. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Ou seja, ele gostaria muito de saber o que tinha acontecido com Zélia e com os filhos, mas era inútil essa interrogação, ele não tinha autorização para saber o que aconteceu e nem ia resolver nada também. Não teria o que resolver. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Ou seja, ele começou a perceber que ele estava vibrando em baixas sintonias. Ele estava começando a se entristecer. Ele estava começando a obscurecer o espírito dele, que já não era grande coisa de claridade. E a gente vai descobrir o porquê. Ele então, o que ele fez?
elevou o pensamento, ele mudou a frequência mental. Se eles lá fazem isso, temos que fazer a mesma coisa. Ou seja, quando a gente começa, quem teve na palestra segunda-feira, né? O vento calma, mas quem lembra da palestra fala do vento que chacoalhou o barco, o nosso barco, né? Então nós temos que elevar o pensamento e não se deixar levar pelo desespero, pela tristeza e outros sentimentos que não nos fazem bem. Torturavam-me as inquirições internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever, ou seja, o trabalho justo, não o dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura, ou seja, além daquelas árvores frondosas, tinha um grande campo, ou tem um grande campo em nosso lar, de plantações, né? De plantações, seja lá das mais variadas frutas. Tudo no ar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre admiração e prece. Porque a prece eleva o pensamento. Mas não aquela prece, amém. E nem precisa ser um Pai Nosso. Nem a prece tem um outro vídeo que fala sobre prece também, muito legal também, do pessoal lá da Luz. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Os fantasminhas. Não suportei. Espírito tem medo de fantasma. Ah, que coisa! Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao... Aliás, espírita que tem medo de espírito não é espírita, hein? Vamos começar daí. Então, se estiver escovando o dente no espelho e vê alguém atrás, relaxa, conversa, troca uma ideia. Ou apaga a luz. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa à ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim mostrando bom humor, não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios, que a Suzy explicou agora há pouco, que observou são singularidades que diferenciam de nós outros. Aqui, ó. Eles dormindo, o filamento, esse é o perispírito, que é igual ao corpo. Perispírito, corpo ligado através de um filamento. Certo, Suzy? É a mesma coisa, pegar uma laranja, tira a parte amarela, tira a parte branca. E aí pega o suco. Também como descascar uma cebola, né? Abacate. Aí vamos a algumas explicações. Na doutrina dos espíritos, vocês veem que eu nunca falo doutrina espírita, né? Já perceberam, né? Porque a doutrina não é espírita. A doutrina é dos espíritos. Foram eles que nos trouxeram. Na doutrina dos espíritos, o cordão fluídico é o filamento que liga o corpo físico ao perispírito do espírito encarnado. É também conhecido como cordão de prata ou fio de prata. É um laço semimaterial
eu usei o termo semimaterial para vocês terem a noção do que não é, assim, carne, né? Não é um negócio, é algo meio transparente, assim. Sua aparência varia de pessoa para pessoa. É elástico e seu vigor é incalculável, ou seja, você pode estar dormindo aqui em Santos e lá para nosso lar, que é longe pra caramba, ir para Marte, ir para onde vocês quiserem. É mais fino e sutil quanto mais longe do corpo o espírito se desdobra, ou seja, ele vai se afinando conforme a distância. Sua luminosidade é inerente ao grau de vitalidade do indivíduo, ou seja, quanto mais jovem, mais luz, quanto mais idoso, menos luz. Até por causa do fluido vital, que a bateria, né, vai descarregando. Funções. Mantém a alma ligada ao corpo físico. Fornece vitalidade ao organismo carnal. Poderia fazer uma alusão ao cordão umbilical. Poderia. Serve de veículo sensorial. Alerta o espírito quando ele deve retornar ao corpo. Alguém já teve a sensação de estar dormindo e de repente acordar assim do nada? Parece que está caindo? É porque vocês estavam em desdobramento. Não sei, mas vocês estavam em desdobramento, como diz o D'Alessandro. Rompimento. O cordão fluídico se rompe definitivamente no momento da morte física. É quando o perispírito simplesmente se solta do corpo. Né? Expressão popular, por isso que vem o termo, né? A vida está por um fio. O fio do cordão de prata, o fio de prata. Vamos voltar para a nossa aula aqui, para o nosso... Quando a gente tem esse chacoalhão no corpo, eu aprendi diferente na aliança. Eles falam que a gente estava em visita em algum lugar. Sim. E se esperou na hora. Pode ser. E retorna para a matéria e dá aquele susto na matéria. Voltei. Ou quando você, ou por algum motivo você precisa retornar. Não necessariamente que você tenha se incomodado com alguma coisa lá, mas é imperativo que você volte. Tipo, você esticou demais o fio. Tem gente que morre dormindo, no chacoalho morto. Não, morre dormindo porque tinha que morrer dormindo. Ali o fio não tem nada a ver com esse desdobramento. Tá? A morte porque estava dormindo é porque estava programado, tirando os que suicidam, claro, mas estava programado para que ele morresse daquela forma. E o cara, a pessoa quando morre dormindo, não morre dormindo de uma vez, assim, de uma hora para outra, como a gente chama. Não, é um processo de desligamento que é feito. Quem lê o livro Voltei, do irmão Jacó, tem lá todo o processo de desligamento do irmão Jacó durante o processo de morte física. Não é e ele morreu dormindo. Mas não é um negócio animado, não foi de um dia, não foi assim, pronto, morreu. Não, é um processo lento. Tá? Tem uns garçons lá no bar, que às vezes entra uma pessoa assim. Pensei que você ia falar que tinha garçom em nosso lar. Teve umas pessoas assim com problema físico, e eles não têm conhecimento nenhum. Ele fala assim, aonde que está Deus que veio para essa pessoa toda aleijada, toda. Eu falei assim, foi a roupa que ele escolheu para vir na terra. Ou a que ele precisava. Como escolheu? Eu falei, enfim, o que a gente faz aqui. Não está levando uma vida certinha, continua com a vida certinha, trabalhando. É isso mesmo, porque tem gente que fala assim, né? Eu não escolhi, eu não pedi para nascer. Realmente aqui ninguém pediu. Ninguém aqui pediu para nascer. Implorou. Entendeu? Implorou. E ainda dá volta na fila se for lá, não está na hora, volta para a fila. Tirando a Suzana, que ela se escondeu atrás da árvore. Foi obrigada a vir. Oi. Fala do chacoalhão, só tem eu tenho chacoalhão, mas assim, ou quando eu sonho, eu estou caindo. Então, o sonho que você está caindo... Então, o sonho, normalmente esse sonho que você está caindo é porque você está voltando para o seu corpo. Eu faz tempo que eu não tenho isso. Vamos terminar, que senão... Não, são 8h30 ainda. Está cedo ainda. Dá para enrolar um pouco mais. Não se receie, ou seja, não tenha medo, portanto.
Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Alguém tem algum exemplo de personagens extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras e humildes na Terra? E outro. Tem vários. Eu quis pegar dois que eram mais ou menos da mesma. Não estou dizendo que. Eu não quero dizer que sejam esses dois que estavam lá, tá? Mas eu quis pegar dois mais ou menos da mesma época em que o livro foi escrito. Então eu peguei Chico e Arigó, que eram humildes, eram obscuros de alguma maneira, porque não eram tão. Ficaram famosos depois, mas não eram tão famosos. Mas extraordinariamente espiritualizados e não tinham cultura nenhuma. Cultura que eu digo assim, não eram catedráticos em nada. Arigó, acho que não sabia, talvez nem escrever o nome direito. Claro que um foi completista, o outro não, né? O Arigó morreu de acidente de carro, porque adorava dirigir feito um maluco. Tá? E tem um documentário sobre Arigó, o próprio filho dele fala que o pai, quando entrava num carro, se transformava. E ele morreu de acidente de carro. E encorajando-me bondosamente. Podia ter outros exemplos também, tá? Tem Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, talvez hoje, mais recente, Divaldo, Irmã Dulce. Nossa, e tantos outros que a gente nem conhece. Pessoas que são fora da mídia, mas que fazem trabalhos de formiguinha, né? E encorajando-me bondosamente acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Ou seja, já era meia-noite e 40, quando eles estavam vendo esses dois vultos. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se, ou seja, eu enxergava com certa dificuldade, ainda a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ou seja, nem tudo nos é permitido saber, mesmo quando somos espíritos. E mesmo um espírito como Narcisa, que já era um espírito que já estava lá há muito tempo, que já era um espírito meio milímetro mais elevado que André Luiz, digamos assim. Né? Porque na escala de evolução de espíritos, que é muito grande, André Luiz, na época, não estava muito distante de nós. Hoje talvez esteja mais. Né? E Narcisa estava pouco acima dele. Ali estivemos minutos longos parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sobre a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Uma matilha de cães fazendo algazarra. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. E tem um livro que, quem sabe um dia, talvez a gente estude, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, que fala de ovoides e outros tipos de... Pô, cão em nosso lar, como é que será que seriam esses cães que acompanham essas equipes, né, que nos protegem dos verdadeiros monstros que tem lá no umbral? Alguém quer imaginar como é que seriam esses cães? Será que eles seriam assim? Não, isso é cão de madame, né? Como dizem, isso é cachorrinho de madame, né? Tá mais para isso aqui, né? Isso aí dá, isso aí dá medo. Tá, faz aqui você tá sorridente, mas eu não queria cruzar com um bicho desse jeito, não. Né? Assim, eu queria ter uns 3 desses, assim.
A enfermeira em voz ativa chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitir avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formatos de diligência, precedidos de matilhas de cavalo negras e acho que é quilômetro, tá? Eram vários ventos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais a animais terrestres, ou seja, jumentos, burros, né? Então ele fala que 6 grandes carros formatos de diligência, tipo isso aqui, ó. Hoje deve ser coisa mais moderna. Hoje deve ser puxada a jato. Mas na época, a diligência. Na verdade, talvez não. Talvez seja do mesmo jeito que isso aqui. Quem lembra do filme Nosso Lar? Tá aqui a cena, né? Dele chegando com cachorros. E agora a gente sabe por quê. Né? Eles precisavam, por incrível que pareça, de proteção. E os cachorros metem medo, principalmente só aquele. Oi? Não, tem mais. Mas o ato mais interessante eram os grandes bandos de árvores de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigindo incontinente a Narcisa, perguntando: os aeróbos? Não seria possível utilizar um umbral, já que tem o aeróbus, não seria mais fácil a gente ir para um umbral? Um aeróbus, a gente ficaria mais protegido? Dizendo-me que não, indaguei das razões. A sempre atenciosa enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Você pode figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea, ou seja, na água. Um avião não pode andar embaixo d'água. Não teria força nem para se locomover. E o submarino não tem como voar. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Porque muitos do que estão lá não saberiam nem o que é isso. Usar uma máquina, poderia usar uma máquina? Poderia, mas eles não saberiam nem o que é isso. Então, para não ofender, para quem assistiu, como sou eu que adoro Star Trek, é a primeira lei de Star Trek, né? Não causar trauma num mundo que não tem tanta tecnologia. O aeróbus vem na Terra? Oi? O aeróbus vem na Terra? Não, porque a densidade da Terra não permite. Nem do centro espírita Não vem. Aqui eles mandam, quando eles precisam, eles vêm em grupos, em caravanas, né? O aeróbus é só para andar lá em Nosso Lar mesmo, porque é muito grande. E aí, Nós estamos falando aqui de densidade de matéria. e eu vou trazer 2 perguntas, né? Uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está na parte 1ª, capítulo 2, Espírito e Matéria. Na 22, Kardec pergunta: define-se geralmente a Matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Então ele pergunta: matéria é aquilo que tem extensão? Então, isso aqui, ó. Impenetrável. E pode impressionar os sentidos, porque a gente consegue ver, né? Do ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista, sim. Porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Tem uma caneta aí? Tem. Aqui? Aqui. Não, caneta. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo essa caneta? Todos estão vendo que é uma caneta. Caneta, matéria. Estou vibrando a caneta. Vocês estão vendo a caneta? Só que de uma maneira mais sutil. Vocês conseguem até ver entre a caneta. Não consegue formar a caneta. É isso que ele está falando.
É uma matéria tão sutil que os nossos olhos não percebem, mas é matéria. Mas é matéria. Fala, Suzy. O oxigênio é matéria. O oxigênio. A gente respira oxigênio e não vê. O oxigênio é matéria. Isso mesmo. O som é matéria. A gente não vê. Pensamento é matéria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame, o que liga, né? Que escraviza o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Por isso que a Suzy falou lá do espírito, do perispírito e do corpo. O corpo é a matéria, é onde o espírito exerce a sua ação. Ele precisa do corpo para poder pegar a caneta. Teoricamente, alguns espíritos mais evoluídos conseguem se materializar e pegar a caneta também, mas não vamos chegar nesse ponto agora. Diga, Suzy. Na verdade, são os espíritos menos evoluídos Que precisam... mas é isso que eu ia que falar. fazem os fenômenos. Comentário de Kardec. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente ou intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, o espírito precisa dessa matéria para poder atuar nesse mundo ou em qualquer outro mundo entre os mundos habitados. Já que tudo é matéria, o ar é matéria, mas a gente consegue passar pelo ar. Por que eu não consigo passar pela parede? Aliás, uma coisa que isso é física quântica, só um comentário, a gente não toca na parede, tá? A gente tem a sensação de toque só. Mas assim, por que a gente não consegue passar pela parede? Alguém quer arriscar? Porque ela é dura, né? Também, porque ela é dura. Não quer falar, Suzy? Você sabe. Não é que ela é dura. É que os átomos da parede estão tão unidos, que se tornam, entre aspas, impenetráveis. Eles são muito densos. A vibração desse átomo é lenta. É, É lenta. Perto da vibração do oxigênio. que é mais rápido. Muito maior, por isso não consegue ser visualizado. Então vocês entendem que tudo é vibração? Tudo é vibração. Pensamento é matéria, porque o pensamento vibra energia. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. A densidade da matéria do mundo espiritual está relacionada com a evolução do espírito e com a sua relação com o mundo físico. Isso aqui é comentário meu, tá? Ou seja, quanto mais elevado o espírito, menos densa é a matéria que forma o espírito. Voltando ao texto. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. No caso, a gente já viu que eles assustam, devem criar algum tipo de incômodo. Farejam também se tem alguém perigoso ao redor. Os muares ou mulas suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Ou seja, eles fornecem calor incrível, né? Os espíritos sentem frio. E suportam cargas, por quê? Porque as pessoas que são resgatadas, a gente lembra da cena colocando numa maca, né? Mas eles podem ser colocados em carroças, né? Ficam deitados, e os muares, as mulas puxam as carroças, eles suportam cargas. Tudo isso por caridade divina, como nós dissemos, para não ofender a suscetibilidade de quem está lá. Porque são pessoas que talvez estão lá há séculos, nunca viram. Você imagina chegar lá fazer um teletransporte? Um VLT? Não dá. E aquelas aves, acrescentou indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, pois por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Ou seja, elas ajudam limpando o ambiente por onde eles vão passar. Que é o que elas fazem aqui. Ó. Os ibis voadores, e aqui há uma representação do que seria um umbral, né? Vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas no momento, o dever não comporta minudências informativas, ou seja, maiores informações mais adiante. Nós temos aqui trabalhar agora. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui,
mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E aí eu fiquei pensando assim, o que seria esse Ministério do Esclarecimento? O que a gente tem de aqui na Terra que poderia ser um parque de estudo e experimentação, de estudo no caso dos animais, uma biblioteca. Mas eu lembrei do Museu de Vida Natural de Nova York, né? Porque lá a gente estuda os animais que tiveram, né? Não só os animais, mas toda a vida da Terra, né? Então deve ser algo assim, né? Acho eu. Talvez eu saiba, mas eu não lembro. Mas deve ser algo assim. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. E aí termina a aula de hoje. Alguma dúvida? Todas as dúvidas? Ó, só para lembrar quem fica, viu, Neuza? Fica pedindo para ir para lá, tu não vai descansar não, tá? Eu só queria lembrar, né, que nessa passagem desse capítulo eu percebi um grande arrependimento do André Luiz pelo que ele fez na época. Sim, a gente... É. Com a esposa, com os filhos, que não criou. Bateu um remorso nele, né? Foi quando a gente comentou acho que foi aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Em verdade, muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes, mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposa e pai, reconheci que nada criara de sólido e útil no espírito. Ele não estava falando nem de corpo. De corpo ele atendeu todas as necessidades. Ele dava roupa, comida, água. Isso tudo a gente só percebe quando a gente chega do lado de lá. É aquilo que eu comentei. A gente está aqui achando que está tudo normal, tudo bem, como agindo de forma correta. Mas na realidade não. Mas será que tudo isso não vem justamente para você poder se reabilitar? Sim, mas com certeza. E quem executa o seu plano reencarnatório de fio a pavio certinho que foi programado? Ninguém consegue. São raros. São os completistas. Né? Chico foi um completista. Conseguiu. É raro quem consegue completar o seu ciclo encarnatório certinho. São muito raros. São espíritos realmente elevados. Né? A gente não consegue. Gasta muitos anos, né? Deve vir uma Depende de nós mesmo. muitos anos, né? E mesmo Chico, concepção minha, tá? Por mais que Chico tenha sido o Chico, com certeza, naquela fita que você mostrou no vídeo, né? Do que a pessoa tinha que fazer, capaz do Chico ainda ter alguma coisinha para fazer. Entendeu? Claro que ele subiu, já é um espírito elevado, mas ele ainda deve ter, talvez não precise mais encarnar para fazer alguma coisa, mas ele está fazendo lá, né? O trabalho nunca cessa. Eu sempre vou fazer uma pergunta, talvez seja um tanto meio pessoal, né? Mas assim, quando você está pensando demais em alguém que já se foi, como no caso eu penso muito no meu marido, né? Não faz bem a ele, né? O que Cristo falou? Deixai os mortos enterrar os mortos. Isso não significa que você tem que, tipo assim, morreu um parente seu, você fala, se lasque, deixa aí que o vento mata, né? O bicho come. Não é isso. Você tem que fazer todos os procedimentos, velório, sentir o luto, né? O luto é importante, mas o luto tem um início, um meio e um fim, né? Porque isso não significa que você vai esquecer das pessoas que morreram, né? Eu lembro do meu pai, da minha mãe, mas eu já lembro de forma diferente. Eu não lembro com saudade, entendeu? Eu lembro de uma forma mais leve. Tipo, às vezes meu pai adorava tomar eu passo em frente à padaria que ele parava, e aí eu lembrava dele ficar no balcão, com o copo escondido dentro do balcão. Ele falava assim, vem
vem tomar alguma coisa comigo, né? Aí eu ia lá tomar, não, mas eu quero tomar outro copo. Não, desse copo não, pega outro. Porque ele sabia, eu sabia que naquele copo tinha água que passarinho não bebe. Ele falou, não, desse copo não, esse está contaminado, pega do outro. Então assim, essas passagens engraçadas, ou da minha mãe, né, que cansava de me falar, de me chamar de ovelha negra da família, bom é o teu irmão é o... beleza, mas hoje eu acho engraçado isso. Então, essas coisas boas, né, essas lembranças boas é que a gente tem que lembrar. A gente não pode ficar com o peso da saudade, a falta. Mas então, assim, há 25 anos, o que a senhora tem que... toda vez que a senhora pensar no seu esposo, isso serve para todos nós, quem perdeu pai, mãe, essas coisas, a gente tem que pensar assim, tomara, Deus queira que ele esteja num lugar muito bom, de acordo com o seu merecimento, entendeu? Porque é dele, a caminhada é dele. Nessa encarnação esse foi seu marido, numa outra ou numa próxima ele pode ser seu filho, entendeu? Porque no final das contas, ele estava seu marido, ele não é seu marido. Eu estou o Messias, ele está Silvio, ela está Celeste. Numa próxima encarnação, o Silvio pode se chamar José, nascer no Japão, ser pescador, a Celeste nasce na Ucrânia. Eu queria botar um negócio bem longe. Chama ele de Moisés, que ele melhora. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, e eles podem até se reencontrar numa outra situação, mas tudo depende da caminhada deles, né? Os núcleos familiares no mundo espiritual são enormes, nós todos fazemos parte da grande família de Deus, né? Quando perguntaram para Cristo, aliás, quando Cristo falou assim, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Porque... é uma passagem que choca, né? Porque ele falava assim, chamaram Cristo, falaram assim, olha, sua mãe está aqui, seus irmãos estão aqui. Aliás, a primeira vez que a gente ouve, né, isso na Bíblia está, né, que ele tinha irmãos, né, porque era normal naquela época. E ele fala, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É toda a família de Deus. Uma outra passagem de Cristo que é interessante, eu não vim trazer a paz e sim a guerra. Eu vou colocar pai contra filho, filho contra mãe, marido contra esposa, irmão contra irmão. Só que ele não estava falando daquela época. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que relata isso bem feito, bem tranquilamente. Você entende que ele estava falando do que ia acontecer muitos séculos depois, nas cruzadas, nas guerras religiosas, né? Porque nunca se matou tanto em nome de Deus como nessa época. Por causa de Deus, né, ou por causa do que ele falou, no caso Cristo, era irmão contra irmão, era pai contra filho. Por quê? Porque é tudo a mesma família. Oi? Mas aí já era uma questão política, né? Nós estávamos lá. Estávamos. Com certeza, muitos de nós, se não a nossa totalidade... Quem foi que falou uma vez? Eu já vou encerrar, mas quem foi que falou uma vez? Eu não lembro que palestra que foi, quem foi o palestrante, não sei nem se foi aqui que eu vi, que... Newton acho que comentou, né? Que Ismael, né, que é o... Cristo é o governador, mas Ismael é o responsável pelo Brasil, que pediu, né, que todos aqueles que estavam naquela época lá de Jesus, que encarnassem aqui. Então, se a gente não botou um prego, com certeza a gente estava lá batendo palma, tá bom? Gente, já são 8h55. Peraí, vamos começar, vamos rebobinar a fita, O que a gente está falando desde o primeiro dia que vocês vêm aqui em todas as palestras que vocês assistem?
em amor. Então não pode falar que tem que bombardear mesmo. Mas assim, o que eu vou lhe falar uma coisa, não traga isso para você. Isso é um problema deles. Mas assim, muito pelo contrário, a gente tem que torcer para que parasse. Mas aí é um problema deles. É essa forma de pensamento que a gente tem que mudar. É a mesma forma de que quando a gente está assistindo, eu não assisto mais, mas eu concordo, tenho como falar para vocês que eu assistia muito da Atenas, né? E há muitos anos atrás, não muitos, quando acontecia alguma coisa, eu falei, mais um CPF cancelado. E eu vibrava, menos um bandido para encher o saco. Mas quem garante que eu não fui um bandido na encarnação passada? Eu não sei o que eu fui. Entendeu? Por que eu tenho que ser o juiz de alguém? Né? Tem um... Quando você aponta o dedo para um, você tem 3 voltados para você. O que nós temos que falar é o seguinte: nós temos que parar de querer justiça para os outros e misericórdia para a gente. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pedir misericórdia para os outros e justiça para a gente, para que a gente suba o quanto mais rápido possível, entendeu? Porque ser misericordioso com a gente é muito fácil. Ah, eu não queria, foi sem querer, entendeu? Fala, Arlindo. Tudo bem. Os caras lá, o Hamas, eles atacaram Israel. Fizeram. Eu vi no YouTube, com a Nilson. Fizeram. Eu não aguentei ver. Acho que foi até 40 minutos que a gente viu. Era 1 hora e pouco. Falei, Nilson. E se eu fosse vocês, eu nem assistia mais essas coisas. Porque vocês estão trazendo... Sabe o que vocês estão trazendo para... Não, nem conta, porque eu não quero saber. Não. Nem conta o que vocês viram. Porque assim... É o tipo de... É o tipo de vídeo, é o tipo de informação que a gente não pode trazer para a gente. Eu não assisto mais jornal. Só quando fala dos santos. Eu não assisto mais jornal. Entendeu? Então, vídeos de violência é algo que a gente tem que eliminar. A gente sabe que a violência existe, mas a gente não precisa trazer isso para dentro de casa. Entendeu? Então, quando você sabe que está tendo guerra, quando você sabe que está tendo algum tipo de evento dessa natureza, você tem que pedir misericórdia. Entendeu? A coisa que a gente faz é tomar partido. Pois Quando é. se toma esse partido, você pode estar cometendo o maior pecado do mundo, o maior erro da tua vida. Por isso que veio a doutrina dos Espíritos, né? O Consolador prometido, e tem um texto do Evangelho que fala que veio trazer luz aos cegos. Não que os cegos iam começar a enxergar, trazer luz para a gente, tá bom? Tirarmos da escuridão das nossas idiosincrasias, né? Dos nossos pensamentos negativos.